Então, pessoal, começando aqui, né, a nossa gravação do nosso quinto encontro aqui, o nosso encontro bônus, onde a gente deixou para o último encontro para falar de ação e resultado. A gente já conversou aqui um pouco com quem já estava presente na reunião, para poder falar, retomar um pouco os assuntos das mentorias passadas, e aí a gente entrou num assunto bastante interessante, que é o assunto de se desafiar, se colocar à prova, se colocar se permitir estar no meio de pessoas que às vezes entendem um pouco mais do que você numa determinada área e se desafiar para que você também cresça, para que você tenha crescimento. O Rafael acabou de comentar um caso dele, até acho que seria interessante ele falar novamente comentar essa experiência de como é importante estar perto, estar próximo de pessoas que sabem mais que a gente em outras áreas para que a gente possa crescer de uma maneira geral, como pessoa e como profissional. E depois eu vou passar para o Jorge também, se ele quiser comentar alguma coisa nesse assunto. Pode falar, Rafael. Oi, pessoal, bom demais estar aqui, né? Esse assunto de ação, ele é algo extremamente estratégico, na minha opinião. Eu acho que é um dos pontos que são divisores de água, né? Eu costumo escutar muito uma frase, né? Eu já sabia. Né? Essa eu acho que é a pior frase que a gente pode repetir para nós mesmos, né? Hoje eu classifico saber a pessoa que realizou. Ou seja, o saber ele é bem diferente do conhecer, né? Eu acho que ainda mais na época de hoje, quando nós temos acesso a livros, temos acesso a treinamentos, né? A gente está na área do conhecer, né? Hoje você é um conhecedor de muita coisa. Você vai no Google, faz uma pequena pesquisa e você está conhecendo aí coisas que têm um acesso extremamente restrito. Agora, saber, na minha opinião, é a pessoa que se colocou à prova e teve o resultado. E essa distância entre o conhecer e o saber é uma jornada que vai te levar, ou nos levar, muitas vezes a constrangimentos. Às vezes você não vai conseguir fazer na primeira, às vezes não vai conseguir fazer na segunda. Então, o que eu tenho trabalhado muito na minha cabeça, e tem funcionado muito mesmo, é ter um olhar externo sobre a situação. Então, todas as vezes que eu me deparo com uma situação, e eu tenho me deparado muito agora, eu até comentei com a Renata, né? O meu grande desafio para esse semestre agora é criar uma estrutura de marketing digital que funcione de forma automatizada. Ou seja, eu quero criar uma máquina de vendas, né? Que é uma terminologia que o Conrado usa muito e que me seduz, né? É um sonho meu, chegar a ter um funil funcionando, conversão automática, sabe, aquele processo que não tem ninguém colocar a mão, no final você chega lá, uma maquininha pingando ali pedido, né? Esse é o maior sonho que eu tenho. E para realizar ele, eu estou me colocando à prova. Eu entrei num grupo de mentoria, né? E eu sou um dos caras mais básicos ali do grupo. Então, eu chego lá com a maior cara de pau do mundo e pergunto as questões mais básicas que existem, porque para mim é o que está me impedindo. E estou pegando e colocando e aplicando. E assim, ao contrário do conto de fadas, onde tudo dá certo, tudo que eu estou fazendo está dando errado. Então, eu estou aprendendo uma série de formas de não dar certo, mas eu estou incorporando e eu coloco para mim uma meta que eu nunca vou repetir o mesmo erro. Né? Então, eu estou nesse processo de acelerar os erros para poder começar a acertar logo na frente. Então, um dos pontos que a gente coloca muito em palestras, né, de poder de ação, que a pessoa tem que agir e tal, muitas vezes o senso comum coloca como se fosse um programa mágico, né? Quer dizer, eu faço mentalização, vai dar certo de primeira e tal, e eu digo que não é bem assim, né? Eu acho que o processo de construção, quanto maior a ambição, em termos de conquistas, a pessoa tem que estar disposta a estar ali tendo esse aprendizado. E quanto mais ela tiver essa disposição de aprender, e mesmo se permitir errar nesse olhar de aprendizado, eu acho que mais ela vai saindo fortalecida do processo e mais próximo do objetivo vai chegar. Eu coloquei para mim o seguinte: eu não vou desistir enquanto eu não tiver dominado completamente pelo menos umas 3 ou 4 metodologias de marketing digital, que seja vender pelo Facebook, vender pelo Instagram, vender através de funil com Google AdWords. Eu quero me tornar uma referência nessa área para o meu mercado. Né? Então, isso que eu falo, Renato,
e olhando para o meu futuro e colocando os porquês disso, não é um funil que não deu certo, não é um processo que deu certo que vai me parar. Não vai parar de hipótese nenhuma. Por quê? Porque eu estou olhando lá na frente. Meu grande objetivo, meu grande sonho. Qual é o meu grande sonho? Meu sonho é ter uma máquina de vendas. Entendeu? Então, é isso que eu queria compartilhar para todos, né? Mas em especial para a Renata, que a gente estava discutindo esse tema aí. Né? Eu não sei se o Jorge tem algo para complementar aí. E um abraço aí para o Rafa, que chegou aí. A gente não tinha teve condição de falar com ele. Boa noite a todos. Cheguei agora em casa, estava atendendo até agora. E aí a gente aproveitar esse tema, né, ainda mais para encerrar, acho que completa mesmo aí aquele planejamento que eu e o Erasto e o Rafael organizamos aí já há alguns meses. E valeu muito a pena a gente poder discutir, né, até mesmo o cronograma dos temas a serem apresentados. Acho que ficou estruturado de uma forma a realmente levar a uma base que pode ser aplicada. Então, acho que tanto para mim, quanto para o Rafael, quanto para o Erasto, nosso grande desafio era fazer algo que realmente levasse um pouco de clareza, não apenas mais informação, né? E aí, hoje a gente se depara com todas essas análises, né? Muitos aqui no grupo já aprenderam a gerenciar melhor o tempo, desenvolveram uma consciência maior sobre as crenças, perceberam, né, o quanto é fácil a gente desenvolver crenças que nos atrapalham. Eu acabei mesmo de sair de uma sessão agora onde todo o insucesso do cliente que me procurou estava condicionado à mentalidade dele, né? A gente percebe que a mentalidade é 99% dos resultados. A gente falando de ações e resultados, o ponto-chave de tudo isso é desenvolver a mentalidade correta sobre aquilo que você está buscando. E, além dessa mentalidade correta, ainda mais a gente está falando de ações, né? As pessoas sempre elas reclamam. É muito engraçado quando elas chegam para conversar com a gente, ainda mais, né, nessa área profissional, elas já vêm com uma lista de coisas negativas que elas são, né? Dentre elas, as mais famosas é que eu não tenho foco, eu não tenho disciplina, eu não consigo agir, eu não consigo colocar minhas ideias em prática, eu sou uma pessoa que inicio e não termino. E fica muito claro para nós porque que isso é uma coisa natural hoje para a população brasileira, talvez mundial. Porque para a gente realmente agir, o primeiro passo fundamental é a gente saber o que tem que ser feito. E é muito difícil realmente você agir e se manter focado e disciplinado em algo que você não sabe o que é, né? Você tem uma vaga ideia do que você gostaria que fosse, mas não tem ali uma lista clara do que deve ser feito. Então, acho que o primeiro ponto aí, crucial para todos nós aí, é o desafio da Renata, né, que tem aí uma missão importante, a construir um novo caminho sozinha, né, agora desvencilhando, né, dessas amarras aí da estrutura familiar. O Rafael iniciando esse projeto dele aí, que eu acho que é só o primeiro de muitos negócios, o Rafael sabe disso. Eu não sei se é porque são charás, né, mas deve ser algum mal de Rafael, que quando o cara é picado pelo mosquitinho ali do empreendedorismo, ele não para mais, né? Acho que agora foi descoberta aí talvez a vertente mais importante hoje para qualquer pessoa, que é empreender. A pessoa que aprende a empreender, ainda mais na idade do Rafael, muito novo, é impossível a gente pensar que ele não vai ter sucesso, né? Que ele não vai ter uma vida com propósito, que vai estar bem financeiramente, vai realmente conseguir aproveitar as coisas boas da vida, justamente por ter começado esse pequeno projeto agora, que começou de uma forma até mesmo inocente, né, no início, nada como uma leve calvície começando a se desenvolver para nos levar ali para um novo caminho, né? Então, como a gente sabe que nada acontece por acaso, cada um nasceu aí com um propósito para realizar, ele encontrou dele muito rápido. E as pessoas só encontram isso muito rápido quando elas estão alinhadas, né? Então, durante muito tempo da minha vida, eu fui um cara muito desalinhado em termos né, de energia, em termos de mentalidade, e talvez por isso eu tenha demorado um pouquinho mais a encontrar realmente o que era o meu caminho. Mas o mais importante é encontrar, né? Não é se eu encontrei antes ou depois. Então, dentro desse processo, acho que o primeiro grande exercício, né, da revisão do nosso trabalho da mentoria foi desenvolver ações reais do que deve ser feito para cada um alcançar o seu objetivo. Óbvio que alguns não participaram, alguns até mesmo pagaram e não participaram como deveria, alguns não fizeram, não se propuseram a fazer algumas ações, né, que eram importantes para eles. E tanto eu quanto o Erasmo como o Rafael, que conhecemos um pouquinho a influência da mente subconsciente, sabemos que não foi por mal, né?
que realmente existem padrões emocionais que afastam as pessoas daquilo que é bom para elas. E a gente tem que entender isso e respeitar, né? Então, talvez, felizmente, não é para todo mundo ter a clareza do que buscar, fazer aquilo que é importante, fazer as coisas certas e realmente colocar em prática. Então, dentro desse contexto, acho que o aspecto crucial que nós trabalhamos é o aspecto da mentalidade. Dá para perceber na minha fala que de cada 10 crenças que eu profetizo, as 10 são ultra mega positivas, então é muito difícil, né, a gente se frustrar quando a gente desenvolve esse tipo de capacidade. E a partir de agora fica muito mais simples agir e ir em busca dos resultados, porque essa capacidade de colocar em prática, ela parte desse planejamento que já foi feito. Lógico que ainda de uma forma inicial, né? O Rafael deu um exemplo clássico aí de uma outra mentalidade de sucesso, de uma pessoa que simplesmente não tem como fracassar. Você sabe que vai errar, sabe que o erro é importante e sabe que é ele que vai trazer o resultado. Então, quando você elimina da sua vida aquela obrigatoriedade de ter que acertar porque você quer parecer muito esperto para os outros e começa a focar naquilo que interessa para você, você pode desenvolver qualquer coisa. Até mesmo o Rafael que está apanhando no começo, eu tenho certeza que no final dessa mentoria ele vai estar dando aula, porque essa mentalidade que ele levou para o treinamento, ela não se aprende em qualquer lugar. Então os caras podem dominar tudo ali de marketing digital, mas de mentalidade talvez eles não estejam no mesmo nível do Rafael. E no final a gente vai ver aí quem vai dar as cartas melhor, né? Então acho que é um ponto que eu queria levantar com vocês, para que o Erasmo pudesse seguir em frente aí com o nosso cronograma e a gente continuar explorando todo o trabalho que foi feito ao longo dos nossos encontros. Beleza? Vai lá, Erasmo. Beleza, excelente. Então, foi até bom o Jorge comentar, a gente já tinha retomado aqui no comecinho, antes da gente começar a gravar, que todo esse processo ele foi desenhado com uma lógica. Então, a gente começou com definição de metas e objetivos, quando a gente falou inclusive das ferramentas Smart 5W2H. Depois, a gente entender por que é importante começar com isso, porque a gente precisa saber aonde a gente quer chegar. Se você não sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve. Depois, segundo, crenças limitantes e atitude mental. Porque a partir do momento que você sabe onde quer chegar, você tem que entender o que pode estar te atrapalhando a chegar onde você quer e o que você precisa para te ajudar a chegar onde você quer. Então, tem as crenças limitantes que te seguram e tem atitude mental positiva e correta para que você possa superar isso e possa, como o próprio Jorge falou, produzir crenças positivas, crenças poderosas, crenças que vão te realmente fazer você acreditar que é capaz e que é possível. Depois a gente falou de gestão de tempo e prioridade, que a gente precisa entender o tempo que a gente tem, entender o que é importante de fato para a gente, entender quais são as prioridades, ter uma gestão disso, não deixar isso só na cabeça, colocar no papel. Inclusive o João Lopes estava aqui mais cedo, ele comentou como aquele livro, A Única Coisa, fez sentido para ele. Foi uma indicação nossa aqui num dos encontros. Ele falou que já está na metade do livro e que faz muito sentido e que o livro, ele fala um negócio importante. Além de você colocar quais são suas prioridades, anotar num papel para você saber de fato o que te dá resultado, você ainda fazer uma análise das suas prioridades. Entender quais delas, de fato, realmente vão ser importantes. E aí a gente até comentou da famosa lei de Pareto, que 20% daquilo que você faz geralmente te gera 80% do seu resultado. E aí, mais uma vez, exemplos que nós tivemos aqui, eu até dei um exemplo meu, faço questão de repetir, por exemplo, hoje eu me dei conta que eu tinha esquecido de pagar 2 contas. Uma ainda estava no dia de hoje e outra estava atrasada. Por quê? Semana muito corrida, muita reunião, outras coisas aparecendo, surgindo, e eu deixei a conta como, naquele momento, não estava lembrando daquilo, não coloquei como prioridade, esqueci de pagar a conta. E aí paguei hoje, beleza? Acontece. Então, isso não serve só para vocês. Não é porque eu, o Jorge e o Rafael, a gente está conduzindo aqui o processo, que a gente também não passa por isso todos os dias e que a gente também não tem que fazer essas tarefas, a gente não tem que tomar esse cuidado. Mas o importante é cada um ter clareza do que tem que fazer, do que pode fazer e do que não pode fazer. Vou dar um outro exemplo aqui que eu faço questão, até respondi uma mensagem aqui, ó, a Rayane, ela não pode estar aqui, não pôde estar aqui hoje na reunião com a gente, e ela colocou a seguinte coisa, ela até colocou no grupo, que ela não conseguiria, porque ela estava um pouco enrolada com a análise de alguns artigos, e que ela está aproveitando
muitas das dicas que ela recebeu aqui e está conseguindo andar no processo dela de estudo. O que eu respondi para ela? Sem problema, Raiane, a reunião vai ficar gravada, depois você assiste, faça o que tem que ser feito. Se agora você tem que terminar de analisar o artigo, isso que é mais importante para você agora, porque o seu cronograma de estudo era a sua prioridade, então faz isso. Faz o que tem que ser feito do melhor jeito. Depois, quando você tiver um tempo, você assiste a gravação. Então, a gente tem que ter clareza não só do que a gente tem que fazer, do que a gente consegue fazer e também do que a gente não consegue. Tem coisa que a gente não consegue, tem coisa que não conseguiu resolver no dia, resolve amanhã. Se for algo que for muito importante, procurar colocar isso como prioridade amanhã ou no máximo depois. Quando você tem clareza de tudo isso, fica muito mais fácil. E aí a gente entra numa parte muito importante, que é pegar toda essa informação, todas essas dicas, todas as sugestões, tudo que a gente comentou e, de fato, colocar em ação, colocar em prática, porque senão continua sendo informação e não vira conhecimento. O conhecimento, como o Rafael bem colocou e o Jorge falou, só se torna conhecimento quando você absorve uma informação, processa, entende e executa. Coloca ela em prática, senão é mais informação. Então, conhecimento que não é colocado em prática, ele não é conhecimento, ele é informação. E a gente tem muito isso, tanto que o Jorge lembrou de uma coisa importante. A gente, mais do que trazer um excesso, a gente trouxe muito conhecimento. Eu acho que todo mundo aqui pôde comentar, pôde participar, mas mais importante que o excesso de informações novas foi ter clareza da importância dessas informações e como você pode aplicar com isso. E aí eu vou aproveitar nesse momento até para colocar, né, como prêmio para quem está aqui, no caso a Renata e o Rafael, que estão aqui hoje. Eu vou fazer algumas perguntas que todo mundo que depois estiver vendo o vídeo vai responder também. E aí eu recomendo que você pause o vídeo nesse momento e responda de acordo, porque cada um tem um desafio, cada um tem um objetivo, mas eu vou fazer algumas perguntas que vão levar vocês a refletirem sobre isso durante alguns dias. E isso vai, com certeza, trazer mais um ganho muito grande. Então, eu vou aproveitar a Renata aqui e o Rafael também para a gente ter a oportunidade de fazer isso aqui ao vivo, né? Fazer isso aqui de fato, para que as outras pessoas depois possam usar isso como exemplo, mas cada um vai ter que fazer o seu. São perguntas simples, mas que tem tudo a ver com tudo isso que a gente falou. Simples no seguinte sentido, tá? A pergunta é simples, não significa que a resposta é fácil. Mas a pergunta é muito simples. Então, como a gente sempre dá primeiro a preferência para as damas, né? Então, a gente vai começar com a Renata. E muito simples, Renata, tenta ser o mais objetiva possível e depois você reflete mais sobre isso. Quando você estiver mais calma, você vai entender isso, porque isso está muito ligado a todo esse processo, principalmente que de fato vai te trazer resultado, certo? Então, a primeira pergunta é o seguinte: qual que é a sua pior zona de conforto hoje? Falei que era simples a pergunta, não falei que era fácil a resposta. A resposta não é fácil, não. Minha pior zona de conforto? Hoje. Bom, de ser primeiras damas é que dá tempo de pensar. Tá vendo? Bom, né? É? Bom, assim, hoje eu não tenho muita zona de conforto, né? Eu acho que eu saí totalmente dela. Porque foi um desafio muito grande. Foi um desafio muito grande. A zona de conforto que eu estava era quando eu estava na empresa constituída, consolidada com meu pai. Seria uma zona de conforto. Hoje, eu não estou na zona de conforto de maneira alguma. Porque é um desafio novo. Todos os dias eu estou tendo vários desafios. Porque antes eu me vestia, por mais que seja comércio e a gente esteja assim, lidando com isso todos os dias, cada ramo é um ramo diferente. Eu mexia com o ramo de bebidas de atacadista, hoje eu estou mexendo com o ramo de atacadista voltado para fabricação e vendas, igual o Rafael estava falando. Eu estou trabalhando com essas outras pessoas para poder aperfeiçoar no marketing. Cara, isso para mim está sendo, sabe? Por quê? Porque as nossas vendas hoje, o mercado de roupa, ele está sendo totalmente voltado para online. Então, você
tem que ter uma gestão, você tem que saber marketing. E isso, para mim, é um desafio muito grande, porque eu não tinha isso, eu não sabia disso. Então, o tempo que eu estou tendo é estudando ou tentando aprender de alguma forma, ou que seja com pessoas, ou internet, YouTube, para ver se eu consigo aprender mais e desenvolver na questão online, questão de vendas. Já vou te dar uma dica então, tá? Não é puxando sardinha para o meu lado, não, por ser um representante desse método, desse processo, mas tem imersão 8Ps em Brasília agora no final do mês. 28, 29 e 30. Me manda no zap aí depois. Vou te mandar lá no WhatsApp. Se você está precisando disso, primeira coisa, adorei sua resposta. Adorei sua resposta. Isso é um sinal de clareza excelente. Erasto, nesse momento eu não estou, porque eu estava na zona de conforto quando eu estava ali naquela coisa que parecia ser mais seguro, mais tranquilo, estava incomodada, mas resolvi sair daquilo e resolvi arriscar. Eu acho que você tem total razão. Eu também acho que no momento você não está em zona de conforto. Não. Pensando nesse lado que era o seu maior desafio, que era essa questão profissional, relacionado ao seu trabalho, você não está de maneira alguma. Mas se hoje um desafio que você tem é marketing e venda para poder conseguir crescer nesse seu negócio, eu falo sem sombra de dúvidas. Aproveita que vai ter agora no final do mês a imersão em Brasília, que o custo é menor, passagem, tranquilo, você está aqui em Goiânia, vai na imersão, porque vai te ajudar bastante. O Rafael está aqui, ele já fez, ele pode referendar, mas eu falo sem sombra de dúvida, vai na imersão. Se esse é seu desafio hoje, se for marketing e vendas, é o maior treinamento de marketing e vendas hoje do Brasil. Então, não é que não tem outros, tem um monte. Não é que você não possa encontrar um cursinho, uma coisa. Pode, mas hoje é o maior. E a gente, como está lá dentro, a gente conhece, a gente sabe os resultados que ele traz. Então, eu com certeza te recomendaria isso. Certo? Depois eu mando lá no grupo, inclusive. Link lá para vocês saberem mais. E você, Rafael, qual que é a sua maior zona de conforto hoje? Cara, então, basicamente o que ela disse, eu acho que eu estava mais ainda, porque estava fazendo faculdade e para mim estava muito prático só fazer faculdade, fazer prova, já assim, pode ficar por aqui por enquanto. Tava uma zona de conforto muito grande, ir na faculdade, fazer prova, precisar de dinheiro, mãe, me dá R$100 para pôr gasolina no meu carro, tô precisando comprar tal coisa para casa, pede, o ato de pedir é muito tranquilo, né? E aí, hoje eu tranquei minha faculdade já tem um tempo, tem uns 3 meses, e meu negócio, no segundo, terceiro mês, eu fazia faculdade de educação física. No segundo e no terceiro mês já deu um faturamento o dobro do que um bom personal hoje ganha, sabe, por mês. Então, eu acho que zona de conforto é uma coisa aí que minha namorada esses dias falou pra mim que eu sou meio sonâmbulo. Ela, Rafael, você tava dormindo, era 3 e pouco da manhã, tem que pagar um boleto dia 20. Aí tá nessa coisa, sabe? Perfeito, gente. Muito bacana. 2 exemplos muito legais, assim. E realmente, você tá vendo? Vocês se colocaram num desafio. E a gente comentou aqui mais cedo uma frase que é muito impactante, que é: o desafio que você não enfrenta se torna o seu limite. Então, vocês dois se desafiaram a fazer um negócio próprio, a começar um negócio, a investir nisso. Então, assim, tem até histórias parecidas. Isso é engraçado, né? Como a gente tem num grupo pequeno, histórias muito parecidas. E isso é realmente uma lição muito grande. E agora eu vou fazer uma pergunta um pouquinho mais delicada. Presta bem atenção, para a Renata primeiro. Ixi. Qual que era a mentira que você contava para permanecer na zona de conforto? Qual que era o dia? Qual que era a mentira ou qual que era a história que você criava para você mesmo para tentar permanecer na zona de conforto? Bom, na verdade não é que eu criava. Eu simplesmente estava esperando um pouquinho mais de firmeza, porque é o seguinte, como eu estava com meu pai e eu estava pretendendo trabalhar com o meu esposo, coisa que eu não tinha feito nunca antes, então isso para mim já era um desafio muito grande, porque a convivência familiar e a convivência empresarial, ela desgasta demais e você não consegue desassociar a família da empresa e a empresa da família.
fica tudo aglutinado. Então, eu tinha dificuldade em confiar, porque, querendo ou não, para você entrar numa sociedade, você precisa de confiar no seu sócio, né? Senão a sociedade não vai para frente. Coisa que eu não estava tendo na minha antiga empresa. Entendi. Então, eu estava esperando um pouco mais de confiança para poder dar o pontapé inicial, que era sair da empresa antiga e entrar numa nova que eu terei que começar do zero com ele. Então, eu precisava de vamos falar, de um apoio, tanto em casa, familiar, né? Sim, eu e meu esposo, a gente precisaria estar em conexão, quanto eu precisaria sair de lá. Por isso que eu adiei a minha saída. Perfeito. E muito obrigado, viu, por você compartilhar isso, porque realmente, eu vou te confessar, eu também passei por isso, tá? De ficar esperando quando que eu ia começar, quando que eu ia investir nessa nova fase. Eu acho que o Jorge já comentou isso aqui também, como ele demorou, relutou para poder entender que ele poderia deixar o colégio ou que ele poderia ficar um tempo menor no colégio para cuidar mais do escritório. Por quê? Porque a gente fica procurando segurança. Normal, não tem nada de errado nisso. Entendeu? É isso que é importante entender, não tem nada de errado. Mas é importante a gente compartilhar isso, porque tudo exige um pouco de risco, tudo é às vezes desconhecido, às vezes você não tem garantia das coisas, só que aquela questão que é o seguinte, é conseguir pesar o quanto isso pode impactar, o quanto isso pode dar resultado e o quanto que você pode ficar preso ou limitado se você de fato não apostar nisso. Até queria que o Jorge, antes do Rafael responder, o Jorge falasse disso um pouquinho, que ele comentou isso um dia, eu não lembro se ficou gravado, mas eu lembro muito dele falar isso, que ele chegou no momento que ele falou, cara, eu tenho condição sim de cuidar do escritório, cuidar dos atendimentos e não ficar só no colégio. Eu não preciso ficar só, porque ficar lá era muito mais seguro, mas limitava ele demais. Aí entra a questão da autoconfiança. Que primeiro, é um processo que a gente sofre. E a gente primeiro tem que acreditar na gente e não aceitar as outras coisas interferir no na nossa própria capacidade. Porque às vezes a gente se limita, né? Que vem nas crenças limitantes, acredito. A gente se limita ao que os outros colocam em você. Ah, você não consegue. Ah, você não pode fazer isso, que é muito arriscado. Ah, você vai perder não sei quantos zerinhos, né? Quantos mil, se você sair. Então, a gente se limita a isso. Você, às vezes, esquece que você tem a sua capacidade. Então, eu precisei olhar para mim mesma. Falar assim, cara, eu sou capaz, eu tenho muito potencial e eu estou perdendo meu tempo estando onde eu estou, sendo que eu posso produzir muito mais em outro lugar. Então, isso para mim foi um desafio muito grande. Eu acredito que, assim como você também fez isso, o Jorge também, para que a gente possa evoluir, a gente precisa passar por isso. Crescimento, é isso aí. Crescimento. Desafio gera crescimento. Você pode falar, Jorge, um pouquinho? Claro. E aí, na verdade, assim, né, quando eu vejo tanto o Erasmo quanto a Renata falando sobre essa questão, essa decisão, a única coisa que vem na minha cabeça é que para que a gente possa tomar essas decisões é realmente o desconforto. A gente tem que começar a escutar um pouco, né, aquele desconforto que nos mostra muito claramente que aquilo que a gente está seguindo não vai ter futuro. E cabe a nós criar um planejamento e fazer essa transição de uma forma que encaixe muito para a personalidade de cada um, né? Como a Renata falou, a questão da autoconfiança é muito importante. Então, eu fico vendo hoje muitas pessoas que deixam a coisa ir aumentando, ela vai aumentando, 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 e de repente ela não muda de áreas, ela não cria algo novo, ela simplesmente abandona o que ficou porque eu percebo que todas as pessoas que um passo à frente se libertam ali da zona de conforto e vão em busca de um projeto maior, todas elas se dão bem. Se você for colocar na balança, é 100%. Só que as pessoas acabam confundindo, né, nós que estamos realmente buscando algo novo, com aquelas pessoas que estão desistindo. Então, quando eu comecei com esse trabalho, eu não tinha a ilusão de querer não trabalhar e ganhar mais. Eu vejo que tem muita gente hoje, o Erasto como
mentor, ele deve trabalhar com as pessoas constantemente com essa dificuldade. Elas querem encontrar algo em que elas simplesmente não têm que trabalhar, não têm que se desgastar e que elas vão ganhar mais. Elas acreditam de verdade que isso pode acontecer. Aí elas começam a aventurar em umas áreas que elas não dominam. Então, o cara vê o cara com a lojinha do açaí da esquina dando sucesso, ele quer montar uma lojinha de açaí. Ele vê o cara que montou uma panificadora dando certo, ele quer montar uma também. Só que ele esquece, na verdade, ele se cega para tudo que o cara teve que errar, como o Rafael falou, para chegar até aquele resultado. Agora não, quando você escolhe uma opção de crescimento, de mudança, a coisa vai acontecer. O que aconteceu com o Rafael, quando ele decidiu abandonar a faculdade, ele teve que enfrentar uma resistência enorme da sociedade, até mesmo dentro de casa, porque existe um padrão cultural de que a faculdade é essencial para você ser bem-sucedido, mesmo que a faculdade seja algo que você não queira fazer. Ele é um atleta, ele achou que na educação física ele poderia desempenhar o empreendedorismo dele, mas o próprio universo ali acabou direcionando ele para algo um pouco diferente. Pode ser que com essa experiência lá na frente ele volte de novo a atuar no empreendedorismo na área da educação física, das atividades físicas, mas o processo começa agora e não vai ser a faculdade que vai levar ele até lá. Pelo contrário, né? Na verdade, lá ele é muito mais desaprender a ser empreendedor do que o contrário. Então, nesse caso, né, do que a Renata está passando, é realmente agora estruturar, porque tem vários desafios nesse contexto. Ela falou aí uma crença muito forte nesse meio, que quando a gente vai desenvolver uma sociedade com um familiar, é uma questão problemática. Mais uma vez, eu apenas acredito que se torna um problema, porque as pessoas elas não se preparam para isso, né? Elas levam para dentro da empresa o que elas são como pessoas. O Rafael, que já tem um pouco mais de profundidade no tema, ele sabe, uma empresa, a pessoa jurídica, ela não aceita os caprichos da pessoa física. Todas as vezes que um negócio, que a empresa, que é uma unidade individual, que tem vida própria, começa a receber interferência das demandas emocionais da pessoa que está por trás dela, ela já começa a embicar para baixo. Então, quando a gente aprende a definir o que realmente é a parte física e o que é a parte jurídica, né, aprender a separar ali os problemas do CPF, do CNPJ, você consegue até mesmo gerenciar um bom negócio com um familiar muito próximo. Não é à toa que existem vários sucessos aí de empresas que funcionam com casal, né? Tanto a própria Omni, né? Que hoje a base da Omni é o Michael Arruda e a Rafaela, a esposa dele. Então os dois têm uma congruência de pensamento ali, de postura, de um estar apoiando o outro, que dá uma sustentação muito forte. Eles trabalham junto 24 horas por dia. Eles estão no mesmo lugar 24 horas por dia. E a coisa flui muito bem. Ou seja, ao invés de afastá-los, foi aproximá-los ainda mais. Mas é claro, por que isso é difícil? Porque a maioria das pessoas não se preparam para isso. Elas entram num negócio achando que vai salvar o casamento. E aí elas levam a contaminação do relacionamento para dentro da empresa. Então, a gente primeiro tem que ponderar se existe ainda situações a serem alinhadas no aspecto emocional que mostram que ainda não é o momento de iniciar um projeto juntos. Primeiro trabalha-se essa demanda para depois sim ajustar tudo isso. E realmente a gente tem que tomar, e dentro desse processo, a gente tem que tomar decisões difíceis, inclusive muitas das vezes, tomar uma iniciativa de montar um negócio sozinho e deixar o companheiro, o marido, a esposa de fora. Falar, olha, né, nosso alinhamento não está bem feito, eu acho que eu vou ter que seguir por esse caminho. E se for conversado, a probabilidade de realmente dar certo é muito grande. Então, esse desafio aí, né, que a gente vai enfrentando, eles só trazem uma coisa de muito positiva, né, que eu acho que para mim que é o grande presente de cada desafio desse, a evolução pessoal, a possibilidade de evolução pessoal. Tenho certeza que, se a gente perguntar aqui para o Rafael, né, se ele voltaria e faria tudo de novo, mesmo pagando o preço elevadíssimo que ele pagou, eu tenho certeza que ele pagaria assim como eu pagaria também. Eu sei que em determinado momento eu quase tive que entregar ali minha sanidade mental em prol desse caminho que eu escolhi, mesmo por não estar preparado por isso, mas eu não me vejo fazendo outra coisa, mesmo eu tendo que pagar aquele preço novamente. Eu tenho essa convicção na minha cabeça que os desafios que eu passei, o sofrimento que eu tive, eles foram cruciais para eu ter chegado nesse momento. Então, valeu a pena? Com certeza, não arrependo em nenhum momento. Cometi erros e esses erros, para mim, hoje eu tenho muito orgulho deles. Num determinado momento da minha vida, eu tive vergonha deles, eu escondia eles. Hoje não, hoje eu tenho o maior orgulho de falar que eu os cometi, porque se não fosse por eles, eu não tinha chegado onde eu cheguei hoje. E como o Erasto falou,
Hoje eu estou num momento de transição que está se completando agora no meio do ano, que começou há 7 anos atrás, e que nesse momento o sentimento é de que realmente valeu a pena. E isso é uma sensação que não tem preço. Que legal. E é bacana o que você falou agora, Jorge. Eu acabei até de, quando você começou a falar, me lembrou um negócio, e eu já postei lá no grupo. E são 2 vídeos, um vídeo de uma palestra no TED, da Brené Brown, falando sobre o poder da vulnerabilidade. E um livro também, um livro em forma de desenho, né, que a gente chama de audiobook ou livrobook aí, também falando sobre isso, sobre o poder da vulnerabilidade. A gente tem que entender que a gente é vulnerável. A gente é vulnerável. A gente erra, só que a gente também é persistente, a gente aprende com erro. Tem outra frase muito bacana que eu ouvi do Conrado Adolfo, que ele fala o seguinte: ninguém vence uma pessoa que nunca desiste. Por quê? Porque não tem jeito, é invencível. Se você nunca desistir, e eu tenho quase certeza que ele trouxe isso lá pelo Long Hill, que fala que é isso, o fracasso só existe para quem desiste. Quem não desiste nunca fracassa, porque você não desiste. Então não tem jeito de fracassar, ué. Você só vai fracassar quando você desistir. Então, enquanto você não desistir, não tem fracasso. E atletas de alta performance são desse jeito. Entendeu? Não desiste, não para. E isso é muito interessante, só que a gente é vulnerável, a gente erra. E ótimo que a gente erra, porque a gente aprende com erro. Na verdade, uma outra coisa muito interessante é como a gente toma consciência. Como vem a tomada de consciência para a gente. Geralmente, a tomada de consciência vem de 3 formas. Vem através do medo, da dor ou da frustração. Esses 3 mecanismos são mecanismos, se você procurar observar, os 2 primeiros, gente, são mecanismos de defesa. O medo é um mecanismo de defesa da mente. A dor é um mecanismo de defesa do corpo. E a frustração é algo que acontece que, na maioria das pessoas, paralisa, mas que você devia justamente era superar. Porque cada vez que você superar, você fica mais forte. O medo, a mente subconsciente, como o Jorge acabou de comentar, ela cria alguns medos para se autoproteger. Por quê? Porque ela não sabe diferenciar um risco real de um risco imaginário. E aí ela cria um medo, pensando assim, cara, calma, não faz isso, não faz aquilo, porque pode acontecer alguma coisa. Então ela está como uma autoproteção. A dor é a mesma coisa. Quando a gente tem uma dor física no organismo, é o organismo falando, cara, tem alguma coisa errada. É um sinal de alerta. A maioria das pessoas acha que é uma coisa ruim, né? Nossa, eu tô com dor. Tá com dor significa que o corpo tá falando, cara, calma que tem alguma coisa errada. Ou você não comeu direito, por exemplo, uma dor de cabeça. Cara, ou você tá forçando a vista, ou você não comeu direito, ou você tá com algum processo infeccioso, ou você se esforçou demais, tá cansado, ou você não dormiu direito. Alguma coisa tá acontecendo pro corpo virar e te deixar com dor de cabeça. E é um sinal. Tem que ficar atento a esse sinal. E a frustração, o que é? É quando você cria expectativa em cima de alguma coisa e essa expectativa não se consolida. Porém, a maioria das pessoas não entende que criar expectativa pode vir de fora, mas pode vir de dentro. Quando vem de fora, outra pessoa cria sobre você, geralmente vem julgamento junto. Agora, quando a expectativa é criada por você, você cria uma expectativa e fica esperando e fica condicionando que só vai dar certo se aquilo acontecer. Mas aí cai num outro comentário que o Rafael falou. Não é questão de quando vai acontecer ou se vai acontecer, é até acontecer. Eu não sei se falasse agora, igual o Jorge deu o exemplo também, não sei se quando ele tomou essa decisão, ele sabia que isso ia acontecer com 1 ano, com 2, com 3 ou com 7. Aconteceu com 7, poderia ter sido com 8. Mas a partir do momento que ele falou, cara, agora é esse o caminho, é essa a minha escolha e vai ser até acontecer. Ou até eu achar que não é mais isso, também não tem problema nenhum, e agora o caminho é esse aqui. É outra coisa que a gente tem que aprender também. Não tem problema nenhum. Não, beleza, senti esse caminho. O caso do outro Rafael aqui agora. Cara, comecei a fazer faculdade, queria fazer aquilo, surgiu uma oportunidade de negócio, achei que era essa oportunidade de negócio, investi nisso, parei a faculdade. Se o ano que vem ele falar, não, agora eu quero voltar para a faculdade, porque eu quero conduzir, beleza, vai lá e volta à faculdade. Simples assim. Então agora eu quero voltar na faculdade. Tudo bem. E tem um ponto também que eu acabei lembrando que você comentou aí, que eu falei, né, das pessoas que veem os outros ganhar dinheiro e quer ganhar também, né? Eu tenho que contar que na minha passagem até eu descobrir, eu também fiz isso.
Eu antes de... Na verdade, foi até meio que quase junto ali. Eu comecei a jogar pôquer. Eu comecei a estudar, eu vi alguns programas na televisão, eu falei, cara, não é possível que tem gente hoje ganhando dinheiro jogando carta. E aí eu comecei a estudar, comprei um livro, dois, isso é uma coisa que nós temos muito em comum aí, eu e o Erasto e o Rafael, né? Quando a gente pega alguma coisa aí, a gente sai os tarados dos livros aí e vai comprando, né? Eu cheguei a um momento lá que eu devia ter uns... Tarado de curso. Não pode ver um livro, um curso na frente. Cara, eu não tinha nem dinheiro, eu ia comprando. Eu comprei uma coleção de livros de pôquer, uma coisa absurda, cara. E eu estudava aquilo com tanta intensidade. E aí eu comecei a jogar para valer. Eu falei, cara, eu vou fazer disso uma profissão. Eu vi que tinha toda uma lógica por trás, né? E o pôquer, ele trabalha um aspecto mental muito forte, né? Por trás, né? Então aquilo me chamou muita atenção. E eu falei, cara, eu vou me dedicar a isso. Lógico que em paralelo dando aula, né? E aí, para quem não sabe, nos torneios de pôquer online, é muito engraçado. São muitas pessoas no Brasil inteiro, né? Então, eu começava a jogar os torneios ali por volta das 6 da tarde. E aí, muitas das vezes, os torneios iam terminar 4, 5 horas da manhã. E era uma coisa muito frustrante, porque eu acho que ali foi um ponto decisivo para trabalhar a minha mente. Eu até paguei o preço de um computador que eu acabei quebrando na época. Porque a diferença de premiação é muito interessante. Eu estava num torneio com, sei lá, 5.000 pessoas. Eu já estava jogando há mais de 7 horas, com intervalo de 5 minutos a cada hora. Aí lá por volta das 4 horas da manhã, eu caía em centésimo, na posição entre os 100 melhores. Eu ganhava $2 de premiação, enquanto o primeiro ganharia $3.000. Se eu chegasse na mesa final, eu já ganharia em torno de $500, $600, o que, né, convertendo, daria em torno de R$ 2.000, R$ 2.500. Então, você imagina você se dedicar ali por volta de 8 horas, de uma forma, um desgaste mental gigantesco, e aí você né, eliminar vários bons jogadores e no final você acaba ficando com $2. Eu confesso que foi um momento de trabalho mental muito positivo que eu passei naquele momento. Até o dia que eu descobri, cara, que eu não queria passar a minha vida indo ao banheiro a cada 5 minutos de 1 em 1 hora. Que para eu ter sucesso naquilo, eu teria que jogar 12, 14, 16 horas por dia. Que a vida dos jogadores de pôquer não era aquele glamour que eu estava imaginando. Que até chegar naquele patamar de aparecer na televisão, o caminho a ser trilhado era muito pesado, muito difícil. E como eu não me sentia que aquilo era natural para mim, que era um desgaste acima do que eu estava imaginando, foi um momento que rapidamente eu fiz como o Erasto falou, eu mudei a rota. Eu peguei o que foi de positivo do mundo do pôquer, dos ensinamentos, dos momentos de pressão emocional, de desgaste emocional, mas naquele momento eu tomei a decisão. Falei, cara, não é isso que eu quero, eu tô querendo só ganhar dinheiro. Eu não quero jogar pôquer, eu quero ganhar dinheiro. Então, tudo aquilo que a gente faz só para ganhar dinheiro, você não consegue manter. E foi aí que eu tive mais certeza que eu tinha que continuar atendendo, porque os atendimentos eram exatamente o oposto. Então, eu também caí nessa armadilha aí de ver as pessoas ganhando dinheiro e achar que era tudo mais fácil, até eu descobrir que não era tão fácil quanto eu imaginava. Inclusive, uma curiosidade, né, do nosso empreendedorismo, eu fui o primeiro brasileiro a criar o primeiro congresso online de pôquer do Brasil. Eu comprei o fórmula de lançamento do Érico Rocha e o primeiro dele era o Hiper Lançamento Semente, que era um congresso online. E o primeiro do Brasil foi eu que fiz. Depois o Gabriel Goff me imitou e ainda mentiu na campanha dele falando que ele tinha feito o primeiro. Então você imagina a minha frustração. Então foi uma experiência muito bacana que me ajudou muito na minha carreira hoje, né, no escritório com desenvolvimento humano. E como eu falei, faz parte da evolução, do crescimento. Não tem como a gente mudar uma vírgula na história, porque as peças se encaixaram muito precisamente para chegar até esse momento. Vai lá, Erasto. Deixar o Rafael. Rafael, comenta aí. Eu vi pela cara do Rafael que ele quer falar. É interessante, né? Eu vejo que o empreendedorismo ele é muito mais do que ganhar dinheiro. Ele é uma filosofia. Eu percebo que a vida do empresário e a vida do desenvolvimento pessoal são paralelos, né? A empresa, ela dá muito feedback. Então, à medida que você escuta esse feedback, tem um olhar de aprendizado, você se desenvolve. E para você ter todo esse traquejo, ter essa motivação, você tem que ter um porquê muito claro, né? Que é a missão da empresa, né? A visão da empresa, os valores da empresa. Então, eu vi o Jorge comentando, o Renato comentando, e quando a gente começa a encarar a experiência de empreendedorismo com esse olhar, que é um olhar educacional,
eu acho que a gente consegue explorar as coisas de uma forma muito mais leve, né? Eu estou vencendo um desafio grande agora, né? Essa é a última semana de um programa, até comentei com o Erasto e com o Jorge, um programa que eu estou fazendo de aceleração de empreendedorismo da Universidade da Pensilvânia. É um programa online, é um programa de 11 semanas, todo ele em inglês. No final tem uma competição entre as empresas que vai apresentar os seus produtos, né? E eu estou lá, rapaz. Eu fiz eu virei uma noite, né, para fazer a apresentação, coloquei lá, né? E falei, cara, eu acho que eu vou chegar entre os 10 aí do mundo inteiro, né? E aí, quando eu comecei a ver os outros com quem que eu estava competindo, rapaz, esses caras tudo com fundo de investimento por trás, uns gráficos todo acelerado, né? Eu olhei aquilo e falei, meu Deus do céu, que diferença gritante, né? Mas eu saí muito aliviado dessa experiência, porque eu acho que fui um dos poucos que vivi o processo todo, né? Eu pegava das planilhas de composição do business plan, né? Os investimentos, quais eram o fluxo de caixa, dimensionamento de equipe de vendas, passei cada processo, né? Fiquei a noite inteira fazendo isso. E na hora que eu vi que os caras que iam competir, esse negócio pronto, profissional, benchmark, né? Eu tive que colocar uma chinela da humildade, né? Falei, caramba, os caras aqui americanos é foda, os caras se preparam mesmo, né? Mas estou livre, sabe? Estou leve porque eu fiz o meu melhor, né? Ainda estou com esperança aí de ser reconhecido por isso, né? Mas se não tiver Isso aí. está tudo certo também, porque eu aprendi muito, né? Aprendi muito, acho que... E essa é a jornada, viu, Renata? Às vezes não vem o reconhecimento dos outros, né? Eu acho que o reconhecimento que a gente tem que buscar sempre e ter uma comparação sempre do meu patamar, né? Quer dizer, amanhã eu fui melhor do que hoje, semana que vem eu vou ser melhor do que essa semana. É uma jornada, né? Eu acho que é a constância, né? Eu sigo o Joel, né? Que é um cara bacana aí do ecossistema do Conrado, né? E ele fala uma coisa muito séria, né? Ele fala que a constância é muito melhor que a velocidade. E eu acredito nisso de verdade. Eu acho que a grande questão é você buscar a constância, buscar a constância, buscar a constância, que um dia você vai chegar na excelência. Eu acho que assim você vive o processo todo, né? Então, acho que é por aí, né? Acho que é isso aí que eu tinha para estar colaborando com o grupo, né, todo. Eu vou ter que me desconectar agora, né? Eu estou entrando numa outra mentoria agora, já começou há 20 minutos atrás, e eu quero aproveitar esses últimos momentos aí para dizer a felicidade que eu estou, né, nesse projeto, com tanto o Erasto quanto o Jorge, que se tornaram grandes amigos aí próximos, né? E vocês dois, né, a Renata, o Rafa, e todo o pessoal que participou do projeto, né? Então, a gratidão imensa aí. Vou fazer uma denúncia aqui, tá? Ah, Não tá com prioridade de almoçar com os amigos. Tempo de almoçar com os amigos. você que não tá, viu, Erasto? Eu vou denunciar. Eu ia almoçar com o Jorge, não almocei, eu sei por Não é prioridade, tá? Tá magoado com a gente, nós não sabemos por quê. Pois é. Né? Eu acho que foi culpa do Erasto, mas o Rafael realmente não quer reunir com a gente, ele não está querendo almoçar com a gente. Ele chamou a gente não foi, e agora ele está fazendo birra. Então, tá? Então... A gente precisa marcar esse almoço semana que vem, qualquer dia. Meu irmão vai casar esse final de semana, cara. Aí, ó. Já tem o terceiro casamento que ele inventa, ele matou uns 2 parentes. Tem 3 fazendo aniversário, assim, eu não sei como é que a pessoa tem 3, né? Geralmente ele casa 3 vezes na mesma semana, né, Rafael? Tá difícil, viu? Mas, Rafael, queria até agradecer, eu sei que você tem que partir agora, cara, queria agradecer pela sua contribuição, né? Acho que nesse nosso trabalho aí, a sua experiência, né, de vida, né, nos negócios mesmo, fez muita diferença. Eu mesmo aprendi muito, porque eu não tenho essa experiência, essa vivência, e você viveu a coisa na carne mesmo ali, você teve que vivenciar o lado bom, o lado bonito, mas também o lado obscuro, que a maioria acaba escondendo, né? Então isso acrescentou bastante, acho que para a experiência da galera que participou da mentoria também foi muito positivo, desde o Rafael, que é um cara mais novo, a Renata agora que está nesse caminho, trilhando esse caminho aí sozinha em ponta própria, com essa coragem que ela teve para se libertar, né, da zona de conforto. Então foi muito produtivo.
E para mim também valeu muito, acrescentou muito no meu trabalho. Eu fico muito agradecido aí por você ter compartilhado o seu conhecimento de uma forma tão aberta aí com todo mundo. Legal. Valeu, meu amigo. Um abraço. Valeu. Eu faço as palavras do Jorge aí, porque realmente o Rafael tem muita experiência e o que eu mais admiro nele é a coragem de expor, de falar por tudo que ele passou, por tudo que ele fez para superar, por tudo que ele está. Ele mais uma vez falou hoje aqui que está entrando num outro desafio e que ele sabe que ele, tipo, não tem o mesmo conhecimento que as pessoas que estão lá, mas ele está se colocando de novo. Então, ou seja, isso que ele comentou agora de calçar a sandália da humildade é mais uma prova que é uma pessoa que aprende, que vai atrás, que busca o objetivo, que já teve um monte de sucesso, já teve problema também, mas foi lá, recuperou tanto na parte pessoal quanto profissional e continua na caminhada. Ele deu o exemplo da frase do Joel e ele continua, ele é a prova disso. Ele continua caminhando. Não interessa se em algum momento é mais rápido, se é mais devagar, se é dentro do tempo dele, mas continua caminhando. Então, para mim também, mais do que a experiência, é um exemplo. Para mim, é um exemplo. Valeu, pessoal. Beijo no coração. Um abraço. Acabamos ainda não. Ainda tem um pedacinho aqui ainda. Eu vou poupar. Vou ter que desconectar aqui, mas com certeza esse projeto ele vai seguir, né? Nós precisamos até marcar esse encontro, viu, Erasto e Jorge, para dar continuidade, né? E assim, muita gratidão a você, Renata, ao Rafael, a todas as pessoas que fizeram parte desse grupo, né? E eu espero aí que essa troca aí de conhecimentos, eu conheci e aprendi muito, né? Com todos vocês, tenha servido aí para acrescentar na história de cada um. Né? Um grande abraço aí, um beijo no coração de todos. Né? Até mais. Perfeito. Valeu demais, Rafael. Agora, para poupar a Renata um pouco, né, coitada? Agora eu vou fazer a pergunta para o Rafael. Aleluia! Porque, tadinha, ela já estava assim, meu Deus, ele vai acabar de falar, já vai vir de novo. Ai, não, vou pegar o Rafael agora. Até porque tem mais a ver com você, Rafael. Até eu acho bacana você estar aqui, você ser o membro mais novo do grupo. E eu vou te perguntar uma coisa que é o seguinte: de quem que é a responsabilidade pelos resultados que você já teve ou que está tendo agora na sua vida? Quem que é o principal responsável? Cara, o principal responsável sou eu, sem dúvida. Eu mesmo. E por que é o principal e não o único responsável? Porque, querendo ou não, eu acho que ninguém chega a lugar nenhum sozinho, entendeu? Eu, contrapondo a Renata, que falou que ia perder os zerinhos, não sei o que, se trocasse de posição, eu não tive isso porque eu não tinha zerinho nenhum, entendeu? Eu não tinha o que perder quando eu dei espaço na minha vida. Mas, o que acontece? Eu tenho uma mãe que, se não for tão doida, é mais, sabe? Então ela falou, cara, é isso que você quer? É isso que eu quero. Você acha que vai dar certo? Acho que vai dar certo. Tranca essa faculdade e é isso que a gente vai fazer. Entendeu? Tranquei a faculdade e dito e feito. Tô dormindo e acordando, comendo projetos, sabe? Vivendo de verdade. Eu sou um cara que me joga muito na experiência, sabe? Foi uma coisa até que eu aprendi muito nesse curso, a programar mais as coisas, a ser menos doidão mesmo, sabe? De, vamos fazer e vamos agora e agora. Eu acho que é muito fácil, principalmente vinculado a essa vida de universitário, você ficar planejando um futuro utópico. Tipo, quando eu formar, tal coisa vai acontecer e vai dar certo. Quando isso acontecer, aí você vai adiando seu sucesso, entendeu? Eu falo, não, cara, vou ter sucesso agora. Isso aí. Sabe? E aí... O segredo, Rafael, é o equilíbrio. A gente tem dois perfis aqui muito claros. O da planejadora Renata e do executor Rafael. O segredo é a união dos dois mundos. Você executar o planejamento. Tudo bem, se o seu mais forte é executor, mas que tem um pouco de planejamento, se o mais forte da Renata é planejar, que ela planeje, mas ela tem execução. Cara, a primeira aula que a gente falou sobre o 5W2H foi sensacional para mim, sabe? Eu coloquei em prática tudo, não sabia sobre o método. E assim, defini meta sólida. Antes eu tava, qual que é a sua meta? Ganhar dinheiro. Não sabe. Coloquei tanto de faturamento em tanto tempo, etc. E passei da meta. No meu segundo mês, dobrei o faturamento do negócio e tá indo, sabe? Vamos indo. Tô com muito projeto. Cara, minha cabeça serve de projeto. Tem dia que eu tô deitado no sofá, tá aí minha namorada lá vendo TV. Aí eu levanto. Já sei.
corro, pego um papel, anoto, deixo tudo anotado para não esquecer, sabe? E fico sempre pensando em coisa nova e tudo mais. Por isso que eu acho que seja o principal responsável por tudo que acontece. Mas claro que, tipo assim, tem suporte financeiro por parte de família, não para fazer acontecer em si, mas tipo assim, querendo ou não, eu moro num teto que não sou eu que pago, então eu tenho Sim, mas tudo bem, Rafael, não preocupa com isso, tá? Não tem nada de errado nisso, entendeu? Sim, com certeza. E a gente sempre tem esse pensamento que junto a gente vai mais longe, é o pensamento correto mesmo. É uma verdade. A gente tem, assim, inúmeros exemplos disso, que sozinho você pode até ir mais rápido, mas junto você vai mais longe. Mas essa situação que você colocou, não tem nada de errado nisso. Faz parte do processo. Mas você sim é o único responsável. Porque você que vai tomar a decisão. Você que tomou a decisão, igual sua mãe te falou. Você tem pessoas para te apoiar. E às vezes para não apoiar. Às vezes para falar que não é. Mas a decisão é sua. Então você é o responsável de falar, cara, eu escolhi isso aqui, eu achei que isso era o melhor nesse momento e eu vou arcar com as consequências disso. Se lá na frente eu achar que eu tenho que mudar o caminho, o Jorge acabou de dar o exemplo. Chegou no momento e falou, cara, não é isso. Eu vou mudar o caminho. Ok, você é o responsável, você toma outro caminho. O mais importante é você entender o seguinte. Você tem 2 papéis universais. Ou você é a vítima sofredora, ou você é o herói aprendiz. E no seu caso é claro que você é o herói aprendiz. Entendeu? Que você está indo atrás, lutando, buscando aquilo que você quer. A Renata também, herói aprendiz. Uma coisa é ser sofredora. Por isso que a gente fala que a primeira responsabilidade que existe é a autorresponsabilidade. Então a responsabilidade é minha. A partir do momento que você assume isso, acabou. Eu sou responsável. Lógico, tem coisas externas que influenciam em algumas escolhas, algumas tomadas de decisão, que às vezes acelera algum processo, que às vezes atrapalha, atrasa um pouco. Tem, claro. A gente não vive num mundo centrado na gente. Tem muita coisa envolvida. Mas a responsabilidade começa com você. Então, quando você entender isso, pronto. Fica tudo mais claro. Tudo muito até mais compreensível, entendeu? E até com muito mais controle. Sim. Cara, todos os projetos que eu me propus a fazer na minha vida, eu tento, sabe, eu me jogo tanto na experiência que eu nunca tive esse problema de, tal pessoa critica, tal pessoa fala que não vai dar certo, porque eu estou muito ocupado em realmente fazer acontecer, sabe? Eu vejo muito o Jorge falando sobre padrão mental e tudo mais, e jogando um pouco o lado pro jiu-jitsu, que eu sou atleta também, já competi bastante, já lutei mais de 60 campeonatos na vida, já perdi muito, já ganhei muito. O que eu reparei perdendo e ganhando sempre foi o seguinte: às vezes que eu entrei no tatame para lutar, pensando, tipo, não, o cara é grande, não, o cara é mais técnico, não, o cara ganhou tal coisa semana passada. Perdeu antes de... A primeira pancada que o cara dá, eu afrouxo. O primeiro problema que aparece é, não, mas é por causa que ele é bom e eu sou ruim, entendeu? E às vezes que eu, por exemplo, eu já ganhei campeonato aí de um cara, tinha um cara, velho, que eu lutei com ele umas 4, 5 vezes, o cara ganhou de mim as 3 primeiras. E aí chegou um dia, o cara tinha 2,15 metros de altura e 120 quilos, sabe? E aí, o dia que eu entrei, falei, cara, vou me divertir, vou fazer o que eu tenho que fazer, já treinei, tá tudo feito e vou ganhar, sabe? Foi o que aconteceu, entendeu? Não entrei pensando que o cara ganhou tal coisa, o cara fez tal coisa, porque às vezes que eu entrei com essa mentalidade, o primeiro problema que aparecia, eu afrouxava no meio. Sabe? Foi uma coisa que refletiu em todas as áreas da minha vida, sabe? Agora tem problema que não, vai dar certo, vou fazer acontecer, vou fazer dar certo. Perfeito. E aí eu aproveito e venho com a outra pergunta, que serve para todo mundo, tá, gente? Todas essas perguntas que a gente fez para a Renata e fez para o Rafael, serve para todo mundo que estiver assistindo depois da gravação, e até recomendo que pause, pense na resposta antes de continuar. E para vocês também depois refletirem sobre isso. E aí eu complemento com mais uma, Rafael. E aonde você acha que isso vai dar? Aonde você acha que essas escolhas que você fez, essa responsabilidade que você assumiu no seu negócio, né, que você falou basicamente do seu negócio, aonde que você acha que isso vai chegar?
O que você enxerga disso, vamos dizer assim, não tanto longo prazo, mas no médio prazo? O que você enxerga? Cara, o que mais está me motivando são alguns fatores que aconteceu que o dinheiro que eu conquistei não dependeu só de mim. Por exemplo, o meu entregador, que fica entregando minoxidil para mim, há um mês atrás a mãe dele teve pneumonia, não lembro, e ela foi internada. 2 dias antes, o cara fez um acerto semanal comigo, pegou uns R$ 500. Ele falou, cara, obrigado, o acerto que a gente fez, foi o que pagou a estadia da minha mãe na noite no hospital, exame e tudo mais. Então, ter a responsabilidade de saber que o meu dinheiro, que o dinheiro que eu pensei, batalhei e tudo mais, arquitetei ali sobre como ganhar, influencia tanto na vida de outras pessoas que não a mim, entendeu? Perfeito. Isso mostra que você tem capacidade de agir e de gerar resultado não só para você, como para outras pessoas. Isso. A funcionária também que fica lá anotando a planilha para mim, diz frase que sai, frase que entra e tudo mais, aconteceu coisa parecida com ela, então eu acordo pensando, cara, se eu não fizer, o povo lá vai dar ruim e não tem para onde correr, entendeu? Então eu vejo que o dinheiro mais como uma responsabilidade, sabe? Quanto mais pessoas eu puder abranger com isso, melhor. Perfeito, excelente. Quer comentar alguma coisa, Renata, sobre isso? Eu pensei em todas as coisas nesse período. Esse período que o Rafael está vivendo, ele é um período que eu vivi muito, né? E hoje eu tenho vivido de novo, porque a gente sempre tem essa responsabilidade de cuidar de vidas, né? Então você tem que ser certo para que as outras pessoas possam também receber, né? E é bem difícil isso. Difícil mesmo. Porque você tem que pesar tanto a situação da empresa quanto a situação do seu cooperador, né? Da pessoa que te ajuda, né? É complexo. Voltando ao assunto aí dos zerinhos, Rafael, é o seguinte, é que você não entendeu direito. As pessoas, às vezes, elas começam a te falar tantas coisas, igual você tem o apoio do seu pai, da sua mãe, né? Dos seus familiares que estão perto de você e estão te ajudando de várias formas. Ao contrário de mim, eu recebi muitas críticas da minha família. Muitas críticas bem pesadas. Então, isso fazia com que eu desacreditasse em mim mesma. Pra você ter noção, eu fui tão intoxicada com as palavras que eu comecei a desacreditar de mim. Então, o fato dos zerinhos que iriam diminuir era os argumentos que eles usavam para que me mantivesse naquela mesma situação. Não é porque ia diminuir. Obviamente ia diminuir, mas não era isso. Era que eles tentavam me... Sabe? Colocar um cabresto. Aí, tipo, você não é isso, você não dá conta. Sabe como é que é o nome disso que você quer falar? Limitar. Entendeu? Aí as pessoas falavam pra mim isso, para que eu não pudesse evoluir, para que eu não pudesse sair. Projetando as próprias limitações delas em você. Isso. O que eu quis dizer foi que eu não tinha nem zerinho para perder, entendeu? Eu era zerado mesmo. Menino, você tem que agradecer a Deus que você tá aí, que você tem sua família que tá te apoiando. Exatamente. Isso aí não tem dúvida. Quando a gente tem alguém em volta da gente que tá apoiando a gente, é muito melhor. Claro que é. Mas isso nem sempre acontece. E o que é mais interessante? É entender a diferença de responsabilidade e culpa. Isso que a Renata acabou de colocar, era a responsabilidade dela? De forma alguma. Era. Mas não era culpa dela. A culpa não é dela. A culpa foi de outra pessoa que, por algum motivo, passou por aquilo, ou às vezes até por proteção. O Jorge pode até muito bem falar disso. A maioria das pessoas que às vezes tentam limitar a gente ou estão querendo proteger. Estão querendo cercar para falar, peraí, não faz isso não, porque se você fizer isso pode acontecer isso. Às vezes não é nem com má intenção não, é com boa intenção. Mas a culpa é porque elas passaram por essa situação, igual o Rafael mesmo falou, elas viveram aquilo, elas tiveram uma experiência que às vezes não tão positiva, e ela tenta ou te limitar, às vezes até te proteger, mas a culpa não é sua. Isso não é culpa sua. Assumir responsabilidade é diferente de assumir culpa. Ninguém aqui tem culpa. Agora você tem responsabilidade.
A partir do momento que você sabe, que você entende, que você tem autoconhecimento, que você tem autorresponsabilidade, aí você entende que tá, não, pode até não ser minha culpa, mas é minha responsabilidade. Essa escolha que eu tive, eu arco com as consequências dessa escolha. Verdade. Assumo isso. Ah, mas deu errado, tá vendo? Te falei que dá errado, beleza, tudo bem. Mas era a escolha mais acertada para mim no momento. Eu assumi essa escolha e eu assumo as consequências dessa escolha. Porque quando dá certo também, aí vem um monte de gente aplaudir, né? Vem um monte de gente falar, vem um monte de gente elogiar, entendeu? Mas o Jorge colocou um negócio interessante mais cedo. É muito fácil ver o palco, né? Ver dinheiro, ver sucesso, mas o bastidor ninguém quer ver. Tipo, o tempo que o cara ficou lá. Ontem mesmo eu estava num evento aqui, até comentei com o Rafael, o cara hoje que estava dando um evento super bem sucedido, aí ele contou que ele ficou 13 anos no fundo do poço. 13. Aí, isso ninguém vê, né? O pessoal fala do sucesso, quanto tá vendendo, quantos cursos. Ele abriu ontem. Ele tá faturando mais de 200 milhões no ano. Mas os 13 anos que o cara não tinha nada, dormia de favor, tinha um carro que ele falava caindo aos pedaços, devia para um monte de gente. Aí isso aí ninguém fala. Isso aí ninguém vê. Tipo, essa trajetória ninguém vê. E tudo que o cara foi atrás, se preparou, se dedicou, estudou, investiu, foi fazer curso fora, entendeu? Ajudar outras pessoas. E outra coisa, aí não. Aí o pessoal só quer saber cara, como é que o cara tem esse resultado? Como é que eu chego no resultado? Como é que eu faço isso? Ou seja, vivem mais o destino, a coisa pontual, do que o processo. E todo mundo tem um processo para passar. E o que eu posso falar com certeza? Se a gente tivesse noção, conhecimento e acesso a isso. Quantos anos você está hoje, Rafael? 19. 19. Cara, juro para vocês, eu não é arrogância, tá? Não é querer me comparar, não é querer achar que é coisa, mas se eu tivesse esse conhecimento que eu tenho hoje, que eu cheguei hoje, essa dedicação, eu falo pelo Jorge, falo pelo Rafael, falo por vocês também, mas se eu entendesse isso quando eu tinha 19, o cara que estava no palco ontem falando para 2.000 pessoas era eu, não era ele. Ou era eu e ele também, ou ele e outro, não sei o quê. Eu estou construindo para chegar lá nesse local. E sei que são processos diferentes, por isso que eu não me comparo com ele nem com ninguém. Comparo comigo. Mas se a gente entender que isso é possível, você entender que existe uma caminhada, você entender que você precisa trabalhar esses aspectos que a gente comentou, colocar em ação, você tem resultado. É aquela mesma história, gente, de 2.000 anos atrás, que tem num livrinho, um livro assim meio antigo, que quase a pessoa não conhece, né? Que é chamado de Bíblia, né? Que muita gente até hoje não foi lá ler e entender que tudo que fala hoje já falava naquele livro. E fala o quê? Quem planta, colhe. Então, se você quer colher lá no futuro, você tem que plantar agora. Não tem jeito de plantar e colher hoje, e não tem jeito de ir lá na frente querer colher algo que você não plantou. Então, grande parte de todo esse ensinamento vem lá dessa época, tá? Dessa origem aí, que é entender isso, entender que você precisa plantar para colher. E é isso que é importante. É isso. E no meio desse caminho tem o crescimento também, né? Que é onde eu fico sofrendo. Tem que esperar crescer para colher depois. Crescimento é assim. Crescimento é aprendizado. Aprendizado é assim. Entendeu? Uma vez eu escutei a definição do termo de aluno, o Jorge deve saber isso. Você sabe o que significa aluno? Sem luz. Aluno sem luz. Significa sem luz. Ou seja, uma pessoa que não tem luz. E o que uma pessoa tem quando ela tem luz? Iluminada. O que iluminada significa? Abençoada. E que abençoada significa? Nossa, é uma pessoa de sorte, né? Uma pessoa iluminada, é uma pessoa que tem tudo, mas ele não esquece que começou lá sem luz. E ele teve que aprender, ele teve que caminhar, teve que se desenvolver, teve que errar e acertar, fazer de novo, recomeçar para vir à luz, para chegar à luz e chegar nesse momento. Sim. Então, todos vocês, todos nós, tá? Não é só vocês não, nós também. Estamos nesse mesmo processo, nessa mesma caminhada.
Beleza? Cara, beleza. Eu tô com 1% de bateria, tô aqui no escritório, não tô em casa, minha internet parou de funcionar, vou ter que sair, mas tô de bola. Obrigadão por todas as aulas aí, aprendi demais. A gente vai encerrar, a gente está praticamente encerrando. Eu até ia mandar o link para a Renata, mas como você falou do seu negócio também, Rafael, também, vou mandar lá no grupo o link lá para vocês lerem um pouco também sobre a imersão, que eu acho que pode contribuir com o seu negócio também. E a gente vai continuar a conversa lá no grupo. Tá? Tranquilo aí. Você quer complementar mais alguma coisa, Jorge, antes da gente finalizar? Não, na verdade, só agradecer aí a participação do Rafael, né, que confiou no nosso trabalho e sempre contribuiu aí de uma forma muito clara, né? Foi muito rico, até para nós facilitou nosso trabalho aqui, poder contribuir em questões pontuais que ele trouxe com muita clareza, com muita maturidade, né? Apesar da pouca idade, porque a gente sabe que não é a idade que determina isso, né? E então, só deixar meu agradecimento a ele aí, eu tenho certeza que é só o começo, a gente ainda vai se falar muito ainda, porque tem muita coisa para rolar ainda. Amém, vamos junto. Valeu, um abraço. Valeu, até mais. Isso aí, pessoal. Também queria agradecer muito a presença de todo mundo. A gente sabe que nem sempre todo mundo pode estar ao vivo participando, mas eu achei que o engajamento foi muito bom, foi muito importante. Todo mundo, quando participava, falava, compartilhava. E o ato de compartilhar, o ato de falar, te dá mais ainda clareza e te dá ainda mais possibilidade. Qual que é o grande benefício disso? De um grupo que conversa sobre isso, que a gente começa a identificar que a gente faz parte de um grupo que quer crescer, que a gente pode se apoiar no outro, que a gente pode colocar as nossas dificuldades, que a outra pessoa vai saber escutar e vai poder apoiar a gente. Então, isso é muito forte, isso é muito poderoso. Por isso que o nosso projeto não é só isso aqui, é só o começo. A gente ainda quer fazer muita coisa porque a gente entende que quanto mais a gente difundir isso, expandir, mais pessoas a gente vai conseguir puxar para cima. A gente vai conseguir colocar em prática o que a gente chama de teoria do elástico. É cada vez mais alcançando pessoas e tendo mais força para puxar mais gente para cima. E não deixar outras pessoas, o mundo, problemas, puxar a gente para baixo. Então, essa é a principal força. Então, queria também agradecer aqui muito a confiança, a participação de todo mundo. A gente vai continuar lá no grupo do WhatsApp, se relacionando, conversando. Quem sabe até podemos marcar um dia até um encontro presencial, né, Jorge? Claro. O pessoal todo, que a gente foi falar de almoço nosso aí, mas podemos estender o convite para todo mundo e talvez marcar um dia um encontro presencial. Acho que seria bacana, seria interessante encontrar a turma assim, poder até estreitar esse relacionamento, que realmente foi um grupo muito bem selecionado e todo mundo aqui tem condição de crescer muito ainda e de contribuir muito com o outro. Exatamente. E agradecer a Renata também, que está nos acompanhando. Tem um desafio grande. É isso aí. Tem um desafio grande pela frente. Acho que ela começou com o pé direito esse desafio, deve ter clareado muitas coisas aí nesse momento. A gente sabe que realmente vão vir aí muitos momentos importantes, mas que no final é muito prazeroso. A gente olha para trás depois e vê que valeu a pena. Está no caminho certo, isso é que é importante. Tá? Então eu vou parar a gravação aqui, querendo finalizar para agradecer todo mundo. E qualquer dúvida que tiver desse encontro, qualquer coisa, a gente continuar a conversa lá no grupo. Beleza? Gente, então, obrigada por tudo. Abração. E vamos continuar. Vamos sim, um abraço. Tchau, gente. Até mais.